Olá, meus amigos, dando continuidade então aos nossos comentários aqui sobre o segundo capítulo, vamos falar da segunda parte, onde o autor começa a delinear as características do homem, segundo a palavra de Deus. E ele faz isso dividindo em duas partes. Primeiro, ele lista um grupo de características que estão mais relacionadas ao homem enquanto ser, enquanto identidade existencial, digamos assim. Essas características também não são exclusivas do homem, elas podem ser aplicadas à identidade feminina também. Porque, em certo sentido, homens e mulheres são iguais diante de Deus e diferentes ao mesmo tempo. São iguais no sentido de valor. Para Deus, o homem não é mais especial que a mulher, ou vice-versa. O homem não é superior à mulher, e nem a mulher é superior ao homem. Ambos são filhos de Deus, foram criados por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, têm a mesma dignidade, a mesma importância, e recebem de Deus o mesmo amor. Então não há diferença em relação a isso. A diferença que há em relação a papéis específicos que Deus atribuiu a cada um. Então, vamos lá. As características que dizem respeito ao ser do homem e que também podem ser aplicados à mulher. Em primeiro lugar, o homem foi criado à imagem de Deus. Isso está em Gênesis 1:27. Isso significa o quê? Que o homem só vai encontrar completude na pessoa de Deus, porque ele foi criado à imagem de Deus. Significa que o homem é um ser relacional e a sua identidade está na pessoa de Deus. Todas as vezes que o homem nega isso e procura harmonizar a sua identidade em outras fontes, ele sempre estará em conflito. Ele nunca encontrará verdadeira paz e harmonia fora do seu Criador. A segunda característica do homem, que também pode ser aplicada à mulher, é que o homem foi criado para ser um adorador. João 4:23, Romanos 1:21 a 25. Deus colocou uma alma, portanto, o homem é um ser espiritual. Isto o levará, inevitavelmente, a adorar. Se ele não adorar a fonte certa, ele vai adorar a fonte errada. Ele vai criar objetos de adoração, porque esse potencial de adorar está dentro dele. Então, por isso que quando o homem não reconhece a soberania e o senhorio de Cristo, ele coloca outros objetos de adoração nesse lugar. Então ele constrói ídolos para si. Esse Deus dele passa a ser ele mesmo, o seu ego, o dinheiro, o sucesso, o sexo. O homem ele sempre vai adorar algo. Por isso é importante você inclinar, apontar os seus olhos, o seu coração para a beleza de Deus, para que você adore aquele que verdadeiramente merece adoração, que é o único, o qual é o Criador de todas as coisas. A terceira característica do homem é que ele, desde a queda de Adão, ele tem sido pecador por natureza. Ele tem uma natureza corrompida, depravada, inclinada ao mal. Isso pode ser perceptível, assim, qualquer pessoa pode reconhecer essa verdade olhando para uma criança. Uma criança que não é ensinada ainda, ela está numa fase ali, ela não conhece nenhuma linguagem. No entanto, aqueles instintos ruins, eles são evidentes, você não precisa ensinar. Para você ensinar uma coisa boa, um hábito bom para uma criança, é uma luta. Quem é pai aí sabe disso, quem é professor, que lida com o ato de educar, você tem que falar, repetir aquilo por meses seguidos e anos, e às vezes as pessoas não aprendem. Mas o que é ruim você não ensina. É uma capacidade natural, porque a natureza do ser humano
ela é corrompida e depravada por causa do pecado. Reconhecer isso nos leva ao próximo ponto, que é a característica de que o homem precisa da graça salvadora de Deus. Se nós somos corrompidos, o único meio, a única possibilidade de nós formularmos um juízo sobre a verdade, sobre o conhecimento, sobre o que é virtude, sobre o que é bom, é por meio da graça de Deus que nos salva e nos regenera, nos restaura, nos dá um novo entendimento. Essa é uma verdade difícil para o homem reconhecer, porque dentro do instinto dele tem a questão da independência, da rebelião. Ele tem muita dificuldade, o ser humano de maneira geral, mas especialmente o homem, de reconhecer que precisa ser conduzido por outro, que ele não sabe de tudo, que ele precisa ser ensinado, mas não há outro meio de chegarmos à verdade sobre Deus, sobre a criação, sobre as coisas, senão reconhecer que precisamos sim da graça de Deus e nos submetermos ao senhorio e à palavra de Cristo. Então, depois dessas características, como eu disse, elas não são exclusivas do homem, né? Mas dizem respeito ao ser humano, também a mulher, portanto. Nós vamos avançar para as características que são mais específicas, que são do papel do homem. Isso nas Escrituras. Primeira característica do homem na família, na igreja, na sociedade, é a liderança. Deus claramente, quando ele criou primeiro Adão, ele atribuiu algumas funções para Adão. Uma delas era que Adão deveria cuidar do jardim e supervisioná-lo. E também Deus submeteu as outras criaturas, animais, né, a Adão. E até deu a Adão a tarefa de colocar nome nos animais. E depois de um tempo que Adão já estava fazendo essas coisas, foi que Deus criou a mulher. Deus viu que era bom que o homem não estivesse só, então ele fez uma mulher, e com um propósito, com um objetivo claro e específico, que era auxiliar o homem, o seu companheiro. Então, claramente ali na criação você já tem esse modelo de papéis diferentes. Não significa que o papel de liderar ou de cultivar ou de dominar os animais seja superior ou melhor do que o de auxiliar. São apenas diferentes. É só isso que significa. O problema é que as pessoas, quando olham nessa relação para essas funções do ponto de vista pecaminoso, não reconhece o governo e a soberania e a sabedoria de Deus em estabelecer essas diferenças de papéis. Então elas olham como uma opressão. Aquele que lidera é aquele que oprime, é aquele que... quando na verdade, se nós seguirmos, digamos assim, as coisas conforme o Senhor estabeleceu, você vai ver que tudo se harmoniza e tudo é muito belo segundo aquilo que Deus criou. Porque essa liderança do homem, ela é uma liderança marcada pelo amor. Ela é uma liderança que tem o modelo de Cristo como referência para o homem. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, mais adiante na revelação da Escritura, né, lá em Efésios, nós vamos ver isso. O homem é o cabeça da mulher. E qual foi o modelo de liderança de Cristo na igreja? É que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Da mesma forma deve ser a liderança do homem com a sua esposa. Isso requer Isso significa que o homem deve liderar a sua esposa, a sua casa, em amor. Para isso, ele precisa ter qualidades como doação. Ele é um líder que vai se doar pelos seus liderados ali. Ele é um líder que vai liderar com gentileza. Ele vai considerar. Ele vai ter atitude de servo. Ele vai ter um amor sacrificial para com a sua esposa e com os seus filhos. E com aqueles da igreja também, quando ele for
líder sobre uma congregação. Então essa é a principal característica da liderança masculina. É uma liderança que não tem como base a força, a brutalidade, o egoísmo, o interesse próprio, mas o amor sacrificial de Cristo. Eu tenho certeza que muitas mulheres têm dificuldades de aceitar essa verdade do Senhor. Se elas realmente soubessem como é a liderança de um homem que tem o temor de Cristo, elas não só concordariam, como desejariam viver isso e veriam nisso todo o sentido e toda a beleza. A segunda característica, então, do papel do homem na família é a proteção. Isso também se aplica à igreja. Como líder supremo e maior exemplo de amor, Deus assumiu um compromisso de proteger os crentes. Assim como Deus é protetor dos seus filhos, o homem também deve ser protetor de sua família, de sua esposa e de seus filhos e da igreja. As qualidades que ele precisa desenvolver no seu caráter para exercer essa característica da proteção é a coragem, a ousadia, a força, tanto física como espiritual, e a vigilância. Então nós precisamos proteger nossa família. E para isso precisamos ter coragem. Em alguns momentos nós vamos ter que ter coragem de sofrer, inclusive, um dano para proteger aqueles que estão debaixo do nosso cuidado. Ousadia, força e vigilância. O homem precisa estar atento, o pai de família precisa estar atento contra as ameaças que estão se colocando ali para os seus. Ver exatamente o que seus filhos andam vendo na internet, quais são as relações, as amizades, assim como a sua esposa também. E quando ele notar uma coisa perigosa, ele tem que proteger os seus filhos e a sua esposa dessa influência ruim. E a última característica ele é provedor. O homem é provedor. Prover tem a ver com prover alimento, mas não só o alimento físico, mas também o espiritual. Então o homem deve ser o primeiro pastor da sua esposa e de seus filhos. Ele é aquele que tem a incumbência de trabalhar para trazer a provisão do alimento, né, físico, mas também do alimento espiritual. Então ele tem que ser sacerdote e profeta sobre a sua casa, ele tem que trazer Cristo para a sua casa, fazer culto doméstico, ensinar a doutrina para sua esposa e para seus filhos. E para fazer isso ele precisa ter qualidades como diligência, envolvimento pessoal com as questões da família e da igreja e atitude de servo. Ele precisa prover também não só o alimento, mas também suprir necessidades emocionais dos seus filhos e da sua esposa, necessidades triviais ali de uma casa, como consertar uma fechadura ou uma torneira. E se ele não souber fazer isso, ser diligente em providenciar alguém que o faça. Ele tem que prover um ambiente saudável, de segurança e de cuidado, onde todos os seus filhos e a sua esposa ou os seus liderados na igreja se sintam devidamente amados e cuidados. Então, para que o homem desenvolva isso, ele precisa realmente estar aos pés do Senhor. Não é fácil a função de liderar segundo a palavra de Deus, ao contrário do que alguns pensam que é só dar ordens e tomar decisões, né? Não é isso, é algo muito mais amplo, né? Que requer sacrifício e amor, e só o Senhor pode nos capacitar a isso. Valeu, galera, até o próximo vídeo.